Tenho que confessar a vocês que é com certa melancolia que eu gravo esse vídeo, primeiro por conta dos acontecimentos, da injustiça que nós presenciamos ontem nos nossos televisores, algo muito cruel ou desumano, mas é um assunto para uma outra oportunidade, possivelmente na nossa live de sexta-feira às 10h30, quando nós discutimos assuntos mais sérios do que os assuntos que nós discutimos aqui no canal corriqueiramente. Se você quiser acompanhar a live, fique ligado aqui no canal, ative as notificações, também me siga no Twitter, @profleooficial. Lá eu interajo mais, falo mais a respeito das lives, então fiquem ligados. Eu tentei gravar esse vídeo lá fora, né? Estava um pôr do sol bem melancólico, um final de tarde melancólico, como tradicionalmente são os finais de tardes no mês de abril, principalmente agora, quando a gente começa a aprofundar no outono, chegada do inverno, um período mais melancólico, mais entristecido, que representa bem, né, o dia de hoje, principalmente depois da noite de ontem. Mas não deu para gravar porque os vizinhos estavam se xingando, estavam brigando, um grande barraco, então eu não queria presenciar dar isso para vocês, até mesmo porque a gente não conseguiu filmar, era só áudio, então não tem tanta graça, é legal quando a gente vê. E tá, acabou ficando escuro, não deu, tive que gravar aqui ao lado da minha bonequinha peruana, ela com uma alpaca, uma lhama. Se vocês já assistiram aquele filme A Nova Onda do Imperador, elas gospem, tá? Mas qual que é o assunto do vídeo? Agora chega de enrolações. Nós estamos presenciando o movimento de Jair Bolsonaro, que é um movimento bastante incomum para uma pessoa como é o presidente Bolsonaro, que é essa negociação de cargos de um modo mais explícito. Isso está sendo feito às claras. Nós já sabíamos que Bolsonaro negociava cargos, principalmente com os seus aliados, com democratas, outros partidos. Mas agora ficou muito explícito. E eu gostaria de fazer esse vídeo para que a gente possa especular os motivos que fizeram Bolsonaro mudar a sua postura de governar. Tá? Isso é uma especulação pegando alguns pontos aqui e ali que foram ocorrendo nos últimos dias. E antes de entrarmos nessa especulação, que faz sentido, é uma análise, eu gostaria de dizer que eu não tenho absolutamente nada contra negociação de cargos políticos em segundo escalão, cargos ministeriais. Para mim isso faz parte do jogo democrático, faz parte da democracia. Todas as grandes democracias do mundo negociam cargos, então para mim não tem nenhum problema essa negociação de cargos que o Bolsonaro está fazendo. Isso faz parte, é normal. Agora, o que gera estranheza é Bolsonaro, que sempre criticou esse tipo de movimentação, que deu a entender que negociação é corrupção, agora estar trocando cargos e carícias com Valdemar Costa Neto, do PL, antigo PR, e também com Roberto Jefferson, o Bob Jeff, do PTB, dois notórios políticos que foram condenados por corrupção no caso do Mensalão na década passada. Então isso causa uma certa estranheza em algumas pessoas, podemos dizer assim, por conta do discurso que Bolsonaro sempre falou que negociação política era corrupção e agora ele está fazendo negociação com dois políticos já condenados previamente por corrupção. E é interessante porque nesse momento os bolsonaristas estão em silêncio. O próprio Eduardo Bananinha, o Eduardo Bolsonaro, Bananinha nas palavras do próprio General Mourão, não coloquem palavras na minha boca. O próprio Eduardo Bolsonaro está muito silencioso. Se fosse outro político, se fosse o Temer, se fosse o Lula, será que ele estaria quieto ou será que ele estaria reclamando, chilicando no Twitter, no Facebook, no rap, onde quer que ele esteja? Mas é o pai, então ele fica em silêncio. E os bolsomínios que sempre criticaram esse tipo de atitude dos políticos agora vão começar a achar normal esse tipo de negociação? Vão começar a corroborar com as posições de Bolsonaro? Perceba que é muito interessante quando você critica o seu adversário político, mas quando o seu político de estimação faz exatamente aquilo que você criticava, você acaba sendo mais conivente. No meu ponto de vista, não há problema algum. Se o Bolsonaro quiser negociar com o Bob, com o Valdemar Costa Neto, o problema é dele, ele faz o que ele quiser, isso faz parte da política. Mas aquelas pessoas que tanto criticavam isso agora vão ter que engolir o presidente que elas tanto amam, o líder religioso delas, fazendo isso. Mas vamos lá, por que Bolsonaro está tendo esse tipo de atitude justamente nesse momento? E aí que é interessante, nós precisamos conversar. Existem algumas movimentações nos bastidores que nos últimos dias acabaram ficando um pouco mais claras. Uma delas é, claro, o Rodrigo Maia. O poder de Rodrigo Maia está ficando cada vez maior, há uma possibilidade de reeleição e Bolsonaro quer isolar Rodrigo Maia, como nós já conversamos sobre isso. Inclusive dentro do próprio partido, porque depois de ter negociado com o Bob Jefferson, com o Valdemar Costa Neto, o presidente Bolsonaro recebeu hoje
líderes do MDB, o deputado federal Baleia Rossi, que é o presidente do partido. E é um dos partidos membros do chamado Centrão, então ele já recebeu, já estão negociando cargos no segundo escalão do governo. E também Bolsonaro tem conversado com o ACM Neto, prefeito de Salvador, membro do Democratas, partido do Rodrigo Maia. E algumas pessoas aliadas de Rodrigo Maia hoje já começaram a dizer que Maia subiu demais o tom, errou na dose ao entrar em rota de colisão com o presidente Bolsonaro. Por isso que eu falei na última segunda que o Rodrigo Maia tinha caído numa armadilha política de Bolsonaro. E de fato, nós estamos vendo que o Rodrigo Maia, nesse momento, está levando algumas invertidas de Bolsonaro e Bolsonaro está conseguindo derrotar politicamente Maia, trazendo aliados para perto e esvaziando os poderes do presidente da Câmara dos Deputados. Esse é um dos motivos. Isso todo mundo sabe. Agora temos outras situações também ocorrendo em paralelo que ajudam a compor toda essa movimentação de Bolsonaro. Primeiro, Bolsonaro estava isolado. Agora, com as movimentações, ele começa a ter um pouco mais de auxílio, mas ele estava isolado. Os militares, que eram os seus aliados de primeira ordem, são aliados até a página 2. Nós precisamos lembrar disso. Quando o Bolsonaro, no começo de todo esse problema da pandemia, foi até os militares, ele saiu chorando, porque os militares deram apoio, mas um apoio limitado. Lembra que o Bolsonaro chorou? Então, é um apoio até a página 2. Eles não morrem de amores. Bolsonaro manda, Bolsonaro tem a caneta, Bolsonaro colocou eles em altos cargos, mas é um apoio, como eu falei, até a página 2, um apoio com algumas ressalvas. Ronaldo Caiado, do Democratas, governador de Goiás, que era também um aliado de primeira hora de Bolsonaro, acabou retirando o seu apoio. E Bolsonaro ficou isolado politicamente. Tanto que a única liderança partidária que saiu em defesa do presidente da República foi justamente o Bob Jeff, de modo mais explícito, no último domingo. E ele também já havia feito, o Bob já vinha fazendo alguns afagos aqui ou ali a Bolsonaro, mas de fato a única liderança, o único político relevante que saiu em defesa de Bolsonaro, falando que ele é honesto, denunciando o golpe, foi justamente o Roberto Jefferson. Então Bolsonaro estava isolado. E ele estava isolado em um momento que não era um momento positivo para ele. Primeiro, as manifestações do último domingo, dos atos golpistas, acabaram tendo uma repercussão. O STF abriu um inquérito para apurar as responsabilidades dos organizadores daquele evento. Claro, esse não é o processo, podemos dizer assim, que mais preocupa Bolsonaro, por dois motivos, por alguns motivos, melhor dizendo. Primeiro, porque esse foi um inquérito que foi aberto pelo Aras, né? O Aras não incluiu o nome do Bolsonaro. Augusto Aras comanda a PGR e ele não incluiu o nome de Bolsonaro. Então Bolsonaro não está incluso nesse inquérito. E outra, quem vai julgar isso no STF vai ser o Alexandre Moraes. O Alexandre Moraes é podemos dizer assim, um aliado do presidente. Então Bolsonaro não está preocupado com esse inquérito que as pessoas estão falando que foram abertos. Agora, existe uma outra coisa que é um mandato de segurança. E esse mandato de segurança preocupa demais o Bolsonaro. Primeiro, porque a peça que foi escrita está uma peça robusta, está uma peça interessante, muito bem argumentada e ela pede algumas coisas a respeito do Bolsonaro e cita crime de responsabilidade, falando sobre quebra de decoro do Bolsonaro nessa pandemia. Quebra de decoro é um crime de responsabilidade. E essa peça, esse mandato de segurança, pede, entre outras coisas, 3 assuntos importantes que acabam afetando direto o Bolsonaro e isso o preocupa. A primeira, o mandato de segurança, que ela pede que Bolsonaro seja impedido de promover aglomerações. Então ele não pode ficar incitando esse tipo de movimento que nós tivemos no último domingo. E se ele fizer isso, ele vai acabar sofrendo consequências jurídicas. O segundo ponto interessante, o Bolsonaro vai ser obrigado a apresentar o exame da Covid-19 que ele tem se negado a apresentar. E Bolsonaro até mesmo quebrou a lei de acesso à informação, porque o exame foi solicitado e Bolsonaro não mostrou. Então isso é um outro problema, ele vai ter que mostrar. E por fim, e esse aqui é o ponto mais sério, esse mandato de segurança pede a transferência de algumas competências do Bolsonaro para o general Hamilton Mourão, o vice-presidente da República, como sancionar leis, nomear ministros, dentre outras responsabilidades.
É claro, Bolsonaro vai continuar sendo presidente, ele vai poder influenciar nas decisões de Mourão. Mourão seria apenas alguém que assinaria, mas agora Mourão tem o poder da caneta. E muitas pessoas falam que o grande poder de Bolsonaro é justamente o poder da caneta. Então esse poder da caneta agora teria que ser dividido com o Mourão. Os poderes de Bolsonaro estariam um pouco enfraquecidos. E para piorar a situação, quem está com esse mandato de segurança é justamente Celso de Mello. Celso de Mello, decano do STF, visto como um arqui-inimigo de Bolsonaro. E essa peça acaba preocupando muito o Bolsonaro. Celso de Mello ele pode aprovar, ele pode rejeitar, ele pode aceitar, ele pode rejeitar ou ele pode aceitar com ressalvas esse mandato de segurança. Então isso preocupa demais Bolsonaro, que não pode estar sozinho nesse momento. Então ele precisa trazer para perto de si aliados políticos, principalmente grandes caciques, como no caso o Bob Jeff e também o Valdemar Costa Neto. Já foram negociados alguns cargos, o Banco do Nordeste está nas mãos do Valdemar Costa Neto, do partido do Valdemar Costa Neto, o PL, e é possível também que haja uma reforma ministerial esvaziando os poderes do Ministério do Ministério da Economia, que está em, você sabe que o ministro da Economia é o Paulo Guedes, desmembrando o Ministério da Economia, até mesmo trazendo de volta o Ministério do Trabalho, que é justamente uma pasta, um cargo que é visto com bons olhos pelo Roberto Jefferson. Não que ele seria o ministro do Trabalho, não estou falando isso, mas é uma pasta que o Bob gosta de transitar, podemos dizer assim. Então isso não está fora do jogo, tá? Há essa possibilidade de reforma ministerial trazendo de volta o Ministério do Trabalho, porque Bolsonaro ele quer se cercar, ele quer ter a força suficiente para barrar ter influência política para barrar qualquer tipo de problema jurídico contra ele. E há outros problemas. Pelo seguinte, se Bolsonaro estiver fortalecido, ele pode conseguir barrar até mesmo, ter votos suficientes para barrar um processo de impeachment. E por que isso é importante? Porque apesar de nós não termos, nesse momento, uma composição popular e também econômica para um processo de impeachment, haja vista que a Fiesp está junto com o Bolsonaro, e a população brasileira, 30% apoia o presidente, que é um número elevado, o cenário pode mudar à medida que a pandemia, ou que o coronavírus se expandir pelo Brasil. Nós temos que lembrar, a Fiesp apoia Bolsonaro, apoia o neoliberalismo. Enquanto o Bolsonaro não está atrapalhando, ela continua apoiando Bolsonaro. Mas se as medidas econômicas de Bolsonaro, que já não estavam dando certo, começarem a piorar, a Fiesp pode simplesmente achar que é melhor apoiar uma outra figura, no caso o general Mourão. E quando eu falo em Fiesp, não pense nos industriais como sendo de fato industriais, todos eles são aplicadores do mercado financeiro. Então o problema são as ações dessas pessoas. Outro caso agora, outra situação envolvendo a população. O coronavírus, ele está matando em torno ali de 160 pessoas. É um número alto, é quase um avião caindo por dia aqui no Brasil só por conta dessa doença. Mas nós ainda não tivemos números estratosféricos de mortos. E se nós começarmos a ter esses números elevados, aí a aprovação de Bolsonaro pode começar a deteriorar. Porque parentes dessas pessoas que aprovam Bolsonaro podem começar a morrer. Quando os números se tornam nomes, a situação fica complicada. E nós já estamos acompanhando colapsos em sistemas de saúde de algumas cidades. Manaus está colapsado, Rio de Janeiro já está com uma capacidade quase estourando. Pessoas têm que andar 100 km, têm que percorrer 100 km para encontrar um hospital. A cidade de São Paulo já está tendo dificuldades para encontrar leitos. Alguns hospitais estão vazios, mas o Hospital Emílio Ribas, que é a referência na cidade para infectologia, está recebendo os casos de Covid-19 e alguns pacientes já estão começando a ter dificuldade de encontrar leitos. O Globo, não foi o Jornal da Globo, não, perdão, o Jornal Nacional ontem mostrou o caso de um paciente que teve que percorrer 60 km para ser internado. O paciente teve um AVC, não encontrava hospital com vagas disponíveis por conta do coronavírus e ele acabou falecendo por conta de um AVC. E esse é o grande problema. Se os hospitais estão superlotados, chega um paciente com AVC, um paciente com infarto, ele vai morrer. Não faz parte da estatística do coronavírus, mas é uma morte correlata, ou seja, ele não encontrou vaga no hospital por conta do coronavírus. E se esse número começar a aumentar, e agora nós estamos chegando no inverno, se esse número começar a aumentar com os hospitais colapsados e o vírus chegando cada vez mais próximo das camadas populares, nós podemos ter uma situação muito trágica no nosso país. Não caia nessa lábia das pessoas que ficam falando que o vírus é uma gripezinha, deputados bolsonaristas. Nós não sabemos como vai ser o comportamento do vírus. Por isso que nesse momento vale a regra do mercado financeiro, que as pessoas tanto gostam.
no momento de instabilidade, não faça nada. Então é isso que nós estamos seguindo nesse momento. E aí o que pode acontecer? Se nós tivermos um aumento no número de mortes, um aumento considerável no número de mortos, nós podemos ter sim um cenário possível de ser protocolado um processo de impeachment contra o presidente. Então o Bolsonaro precisa se blindar nessa situação, ter uma parte considerável do Congresso para barrar um próximo eventual processo de impeachment que possa ser aceito por Rodrigo Maia. E por fim, nós temos uma outra situação que incomoda Bolsonaro, que é o caso do Flávio Bolsonaro. Ah, mas o caso do Flávio Bolsonaro está parado. O caso do Flávio Bolsonaro está em banho-maria. Esse caso ele pode ser desarquivado, ele pode sofrer reviravoltas, ele pode acelerar muito rapidamente, dependendo do interesse das pessoas que estão ali, que são responsáveis pelo cargo, pelo caso. E esse é um caso muito sério, porque mostra a ligação da família Bolsonaro com as milícias do Rio de Janeiro. Ele pode levar a família Bolsonaro, incluindo o presidente Bolsonaro, a ter uma ligação forte com as milícias do Rio de Janeiro. Nós precisamos lembrar que uma das contas do esquema da rachadinha alimentava diretamente o Adriano da Nóbrega, que foi o miliciano que era o responsável pelo escritório do crime, que foi morto na Bahia esse ano. Então temos que esperar isso também, porque se esse processo ele avançar, pode ser que haja de fato a ligação de Bolsonaro com as milícias. E aí, meus amigos, a nossa democracia ela tolera um crime do colarinho branco, corrupção, essas coisas. Um presidente pode até continuar, mas ela não tolera um crime comum, ligação do presidente da República com milicianos, com criminosos. Então essa é a conjuntura política do momento, que eu vejo que forçou o Bolsonaro a mudar radicalmente a sua estrutura. Ele estava muito isolado, a sua estratégia ele estava muito isolado, agora tenta trazer para perto de si, figuras políticas carimbadas, trocando cargos, fazendo alianças com essa parcela mais fisiológica da política nacional. O problema é que ele está se aliando com pessoas complicadas, como Bob Jeff, Valdemar Costa Neto, o pessoal do MDB, porque eles são conhecidos como alguns vira-casacas. Muitos deles, precisamos lembrar, eles eram aliados do PT, eram aliados de Dilma e viraram as costas para Dilma. Mas vamos observar, vamos ver o que vai acontecer nos próximos episódios, nos próximos dias. Vocês gostaram da bonequinha? A bonequinha peruana? Bonitinha, né? Tem até umas trancinhas e uma alpaca. Vamos ver se vocês quiserem eu vendo elas para vocês. Quanto vocês pagariam na bonequinha? Deixem aqui nos comentários para eu saber. É brincadeira, mas quem sabe, né? Vamos ver se a gente faz umas bonequinhas assim e vende no canal. Não sei, vamos ver se a gente pode empreender aqui com o canal. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal. Me sigam no Twitter, porque lá eu vou falar mais a respeito da live. Mas está pré-agendada a live aqui para sexta-feira, às 10h30 da noite. Aquela live descontraída que a gente toma uma coquinha, come aqui um salgadinho. Vamos ver se a gente consegue fazer essa live, mas vamos deixar pré-agendado. Mais informações lá no Twitter, @profleoficial. Agora vou finalizar antes que eu espirre aqui na frente de vocês.